Eu acabei de assistir o Batman. E vai ter spoiler, então se você né, não quiser ouvir todo o vídeo, assiste o primeiro filme e depois volta aqui e veja se você concorda comigo. O Batman nesse filme, assim, ele transita, a gente vê que ele já é um cara já treinado, já vive esse alter ego aí do Batman, ele já é um Batman mesmo formado, não está aprendendo. E ele transita pela polícia, né? Sem respeito nenhum. O único que leva ele a sério mesmo é o Gordon, que nem comissário é ainda. Né? Então, assim, o único que leva a sério ele, que respeita ele, é o Gordon. O resto da polícia não tá nem aí pro Batman. O Batman é como se fosse um civil qualquer ali entrando, atrapalhando na cena do crime, se intrometendo, e as pessoas não levam ele muito a sério ainda. Assim, eu acho que os caras, eu acho que eles meio que destruíram a história do Batman, assim, eles criaram, eu não sei o que eles criaram, quiseram criar ou quiseram mostrar com isso, mas assim, você percebe o Batman como apenas um playboyzinho rico, que tem dinheiro para construir alguns aparelhos. A moto é comum, aquele carro lá não é tão sofisticado, embora ele seja muito legal, mas comparado aos outros Batmóveis que existiram, esse carro é chinfrinho, é bem vagabundo. Né? Não tem toda aquela engenharia, toda aquela tecnologia. É um carro tunado só. Um carro que foi só modificado. E nada mais. Né? Ele só aparece pouco, né, na metade do filme, o carro, para participar de algumas cenas de ação, né? E depois ele é colocado de lado, né? Na trama. A trama toda envolve, né, o vilão principal, que seria o Charada. Né? No final das contas, o Charada. Você descobre que o Charada é um nerd, um moleque bobo, quatro olhos, o cara que não você assim não daria moral para ele, né? E aí o Batman descobre assim, o filme inteiro o Batman ele assim, daquele cara estrategista, aquele cara que o cara que monta estratégia, que ele é capaz de anular ele tem um plano para anular cada membro da Liga da Justiça se alguma coisa der errado. Aquele Batman metódico, inteligente, estrategista, ele não existe nesse filme. Ele é inocente, ele é um cara apenas que colocou uma roupa para se vingar. Então você percebe isso ao longo do filme, né? Na hora que ele começa a entender na hora que o Charada começa a dar as dicas, muitas das vezes, das vezes assim, 80% é solucionado por outras pessoas que entregam o ouro para ele tá lá. A gente percebe o Batman mais perdido assim que a gente, assim, como se o Batman também não soubesse da trama. Ele o Coringa, o Pinguim. O Pinguim aparece, ele tipo, ele não é uma cara, não é aquela caricatura que a gente vê do Coringa mesmo, assim, é um homem comum, um mafioso comum, um criminoso comum, como qualquer outro, né? De Pinguim só tem o nome. E às vezes até o Pinguim também ajudou o Batman a pegar teu insight e falou assim, cara, você não percebeu isso? Aí o Batman, é mesmo? Pô, e correu, foi assim, a maioria das dicas assim que o Batman teve, da solução do Charada, assim, foi tudo de outras pessoas, assim, o Alfred deu uma dica para ele, o Pinguim dava dica para ele, até no final lá o próprio o próprio Charada, quando foi descoberto que ele tá preso, ele fala assim, pô, você não percebeu ainda, cara, o todo? Você não percebeu o todo, assim, você percebe o Batman totalmente perdido, cara, na trama, né? Na trama, no jogo do Coringa. No jogo do Charada. Ele descobre que o Charada. O Charada, ele é o. No final, ele descobre que o Charada usou o Batman para conseguir o que ele queria. Ou seja, olha só, o Batman estrategista descobre no final do filme que ele foi usado o filme inteiro e manipulado a fazer o que o Charada queria.
e ele cai assim, aquela ficha dele cai na hora, no final lá, que o Charada tem que falar pra ele, cara, você ainda não percebeu? Você ainda não percebeu que eu tô fazendo isso aí junto com você? Você tá me ajudando? Aí o Batman, hã? Tipo, como de novo, meu Deus, agora caiu minha ficha também, eu ajudei o cara. Então, assim, aí o filme é todo gira em torno assim, o Batman tá todo desconstruído. Os caras conseguiram até destruir a reputação do pai do Batman, né? Os caras que conseguiram melar o pai do Batman, assim, tipo, colocaram o Thomas Wayne como um cara que ele fez umas merdas ao longo do filme, da vida dele, então ele tentou encobrir, contratou um mafioso para dar um aperto num cara, num repórter que ia meio que é, revelar um problema íntimo dele com a esposa, né, que ou seja, ela surtou, alguma coisa, e ele contratou um mafioso aí para poder dar um aperto no, no repórter e o mafioso falou, bom, ele deu o aperto que ele sabia dar, calou o cara eternamente. Aí disse que aí o pai do Bruce Wayne não concordou, ia meter a boca no balão, ou ia meter a boca no trombone, entregar tudo, falar assim e tal, mas aí até lá os caras foram lá e assassinaram ele também, porque ele também já estava entrelaçado com a política, ele já tinha direcionado dinheiro para um fundo e que todo mundo tinha interesse. Então, assim, eles desmontaram, acabaram com a reputação do Thomas Wayne, do pai do Batman. E ele descobre isso, que o pai dele também, que o Charada, ele começa e o Charada, ele fez mais por Gotham contra os criminosos do que o próprio Batman fez. Porque o Charada ele só matava gente que estava envolvido com crime, cara. Ele não estava matando gente inocente. No entanto que um dos pontos que o Charada chegou foi no pai do Batman, lá do Bruce Wayne. Ele falou assim, como chegou no meu pai? Porque ele percebeu que o cara só estava pegando os mafiosos, os corruptos, as pessoas que estavam prejudicando a cidade. Aí, de repente, chega até o pai do Bruce Wayne. Aí o cara, aí desmonta o cara. Ele descobre que o pai dele tinha um passado não tão limpo, né? E eu falei, poxa, os caras destruíram o Batman, porque toda a pulsão dele, a vontade dele, a libido dele veio de vingar o pai dele, da morte do pai dele, né? Uma vez que ele é um cara exemplar, ajudava a cidade, né, tal. E assim, você perde, você acabou de acabar com a motivação do cara em combater o crime, né? Aí você descobre que seu pai ele fez uma cagada também grande, né, no passado, né? Então assim, eles meio que desmontaram o Batman, assim, descaracterizaram totalmente o Batman. Ele não é inteligente, não é estrategista, o pai dele não era tão honrado assim. Então, assim, aquela motivação dele de ajudar Gotham é meio que abalada, né? Ele fica meio perdido nisso, né? Nesse sistema. Se aparece a Mulher Gato, né? A Mulher Gato aparece, que é assim, esse Batman, ele precisou ao longo do filme ele precisou assim, tipo, é um cara todo que precisava da ajuda de todo mundo, cara. Assim, você vê o Batman criando a situação, movimentando, ajudando as pessoas, criando estratégias para resolver, para conduzir o caos, para evitar o caos. E nesse filme é o contrário, o pessoal ajuda ele, porque toda hora ele toma um tabefe, ele cai, ele toma no meio da cabeça, sempre tá lá ele sempre tá em perigo, ele tá mais em perigo que as pessoas, que os próprios cidadãos. Aí a Mulher Gato salva a vida dele, tem assim, muita gente ajuda ele, porque ele também acaba assim precisando. Você percebe assim que ele também não luta muito, assim que ele tem todo com aquela armadura, ele é lutador e tudo, mas na hora que você tira lá, o cara fala assim, eu acho que é nem pra trabalhar a musculatura do cara para poder ficar mais, vamos dizer assim, o cara tem técnica, tudo, né? Eu acho que eles se perderam todo acho que o roteiro todo ficou ruim, a história ficou ruim, a história não teve nexo, não teve no final
a gente parece que ele dá uma de Freud, né? Ele fala assim, que ele descobre que o charada, né? Uma parte do plano do charada envolve não ele em si, mas assim o próprio charada, mas porque ele sabe que ele vai ser pego e sai preso, mas o plano dele vai continuar, né? O plano dele, isso é parte do plano dele. O plano dele ainda tem uma continuidade. E a continuidade seria o que? Estimular outras pessoas a agirem por ele, né? Ou seja, assim, ele encurrala as pessoas num estádio, o charada, né? E depois essas pessoas que seguem ele, os seguidores deles, né? Vão lá nesse estádio e começam a tipo a atirar sniper, os caras começa a atirar em todo mundo. Falou assim, ó, criaram um caldeirão ali, uma arapuca para todo mundo. Então esse Batman, ele não mata, cara. Ele não mata. Isso é uma coisa assim interessante também. Ele não. Ele tá tudo assim. Esse é um Batman assim. Eles tentaram trazer aquele clima sombrio, né? Aquele clima tenso, aquele clima escuro, mas assim, mas assim, o Batman ficou meio assim, nesse clima sombrio, ficou mais como se ele tivesse um problema, mais que lidar com um problema do que resolver o problema, né? Então, assim, não ficou muito legal. Ele ficou dark, mas um cara soft. Ou seja, ele não mata ninguém, ele não atira em ninguém. Ou seja, os bandidos, assim, ele só dá soco, 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 soco. Até se a mulher gato lá, ela é mais marrenta, mais assim, age mais do que o próprio Batman, né? Se ele não segura ela algumas vezes, ela teria dado cabo de muita gente, muitos bandidos, né? E ele lá segurando, parece que ele estava protegendo mais os bandidos do que fazendo o papel dele do Batman de justiceiro. Você não vê muita menção do nome Batman mesmo, né? A não ser quando, como eu falei, né, as pessoas não levam ele muito a sério, não respeitam ele muito. Então, assim, o pessoal não usa muito o termo Batman, né? A não ser o, o, o Charada, ele usa nas cartas que envia para o Batman. Aí você vê a menção Batman. Mas muita gente não leva tanto a sério. O cara fala assim, quem é o Zorro aqui? O pessoal usa outros nomes para ele, assim, para zoar, tirar a cara dele, assim, porque ele não é respeitado, né? Então, o filme todo foi assim, você fala assim, poxa, quem é o Batman? Destruir o Batman. O Batman não é aquele cara, não é o fodão lá, o cara. É o que você também vê ao longo do filme, assim, ó, toda aquela engenharia que ele tem, assim, de bate gancho, bate não sei o que, bate aquilo, bate lá, tal, não sei o que, os apetrechos dele, assim, ó, nada, não, se resume assim, ó, apenas poucos acessórios e que você mesmo, assim, até o Elon Musk, qualquer milionário teria como fazer, ou qualquer pessoa faria em casa e usava, assim, né? Você não vem daquele quadrinho, né, do mundo dos quadrinhos em que tudo é possível, né? É uma coisa assim bem realista, né? Ele traz bem você pro realista, né? E quando o Batman apanha pra caramba, apanha, se mete, ele precisa da ajuda do Gordon, precisa da ajuda da Mulher Gato, no estádio, enquanto as pessoas estão sendo lá, estão desesperadas para lá e para cá, ele dá uma reflexão a la Freud, né? Onde ele diz assim que ele descobre que ele fala, né? Ele fala assim que olha, eu sou a vingança, né? Eu sou a vingança, né? No entanto que o Pinguim, vingança, vem aqui, né? Usa esse adjetiva ele dessa forma, né? Aí ele descobre que ele estimulou o Charada a agir dessa forma, como vingança, né? Ele leva uns usos, ele fala assim, poxa, eu ajudei o Charada e não fui eu que dei ideia para ele usar vingança. Então ele, num pensamento de Freud, bem freudiano, ele fala assim, Gotham não precisa de vingança, Gotham precisa de curar as feridas, né? Ela precisa curar essas feridas que ela vira em sintomas, né? Então, assim, ele faz uma reflexão muito interessante, né? Tipo, ele fala assim, ó, é como se o Batman fosse virar outra coisa, um ajudante humanitário, ao invés do cara,
o cara que se vinga na cidade, né? Então, assim, ele explora um pouco o romance entre ele e a mulher gato, né? Eles têm uma fé no filme, né? Mas cada um segue sua vida, ele vai continuar combatendo o crime, né? Em Gotham, e ela vai para outra cidade, mas tem o bate-sinal, mas quem usa mais é o Gordon, e na realidade dado como o Batman se comporta, o respeito que ele tem, esse bate-sinal aí não serve muito para muita coisa, né? Ele é apenas um vigilante, né? A pessoa olha ele apenas como vigilante. Ele não está bem consolidado como Batman, embora a roupa dele já esteja assim, já seja bem caracterizado. Mas assim, o filme ele confunde, né? Você assim, olha, ele é o Batman, aquele cara respeitado, ou ele não é o Batman, aquele cara respeitado. Então assim, o filme fica flutuando entre esses dois polos, assim, né? Nesses dois entendimentos, né? Mas assim, cara, o filme péssimo, péssimo, não recomendo. Foi aquele negócio, give my money back, devolva meu dinheiro, perdi meu tempo, porque esse Batman que eles construíram aí, meu Deus, não, assim, não é o Batman, é tudo menos o Batman, né? Então, assim, aí eles dão a entender que você aí o Charada vai pro Arkham, e lá ele já parece que um gancho pro próximo filme, ele é vizinho de cela do próprio Coringa. Então acho que os dois vão aprontar juntos, né? Mas o Batman, do jeito que foi apresentado, do jeito que ele se desenvolveu nesse filme aí, eu acho que ele tem que aprender muito ainda. Ele ainda tem que comer muito arroz ainda, tem que fazer assim, olha, treinar bastante e entender o objetivo dele. Qual o objetivo dele? Se ele quer fazer justiça ou se ele não quer fazer justiça, né? Então, tem a figura lá do Alfred, né? O Alfred é um ator bem famoso, que ele fez o Sméagol lá do Senhor dos Anéis, né? Ele é ele faz o Planeta dos Macacos, ele sempre vai fazer o personagem, sempre faz personagens né, do CGI, né? E ele fica com o papel do Alfred, né? Mas ele não tem muita relevância, ele participa pouco nesse filme aí, ajudando, né? Mas ele deu algumas dicas pro Batman, porque o Batman tá toda hora perdidão lá. Fala assim, olha, o que ele tá querendo dizer com isso? O que o cara quer fazer isso? Eu não sei. Ou seja, ele é muito desorientado, esse Batman, né? Só alguns momentos que senão o pessoal fala assim, pô, daqui a pouco o cara não sabe nada, né? Então, em algumas coisas ele pega, mas a maioria quem ajuda são os coadjuvantes lá, né? São os outros, não protagonistas, mas as pessoas, né? As pessoas no entorno dele que vão dando a dica, vão conduzindo ele, né? Para o caminho que ele tem que seguir. Então, assim, esse filme eu achei péssimo, horrível. Assistam, tirem suas próprias conclusões, e você concorda ou não concorda, diga aí, põe aí no comentário aí se você concordou ou não. Mas eu acho que o filme foi uma bagunça inteira, assim, desmontaram, assim como fizeram com o Coringa né, esse último Coringa aí, como fosse um arco independente, né, uma coisa que não tinha nada a ver com o universo mesmo do Batman. Talvez esse Batman não seja um reboot, mas não dá nem para saber se é um reboot ou o que seria, né? O que eles querem mostrar com esse Batman. Foi muito decepcionante, achei muito ruim, né? Eu não sei, eu vou ver se eu lembro de outros pontos que a gente, né, que eu achei também engraçado, relevante. Teve um momento lá aquele momento que você aperta o esfíncter lá, que o Batman vai interrogar ou seja, né, é solicitado
pelo Charada, né? O Charada chama ele, né? Fala assim, olha, eu quero falar com o Batman, né? Quero falar com o Batman. E ele vai lá falar com o Charada, e o Charada dá a entender assim, olha, Bruce Wayne, né, tal, dá a entender assim. Aí o cara fica com o esfíncter apertado e fala assim, agora ferrou. Agora, né, nós, todo mundo assim, como ele se posiciona ali, ele fala assim, pronto, ferrou. Agora o cara sabe a identidade do Batman, né? E agora, como é que vai ser agora dele, né? E como ele não mata, no filme ele não mata ninguém. Mas na realidade ele estava se referindo aí o Charada falando, poxa, nós conseguimos pegar, né? Eu e você, Batman, conseguimos pegar todas as pessoas envolvidas, menos o Bruce Wayne, né? Aí ele dá uma aliviada porque ele acha que então ele sabe que ele não sabe que ele é o Batman, né? Que o Bruce Wayne que é o Batman, né? Então ele descobre, ele fica aliviado que o Charada ele se sente mal por não ter conseguido matar o Bruce Wayne, né? Mas ele não associa o Bruce Wayne ao Batman, né? Mas como ele fala Bruce Wayne, ele no começo a gente dá a entender que ele sabe a identidade do Batman. Como eu falei pra você, o Batman várias vezes ele teve aqueles momentos assim de ele cair, assim, ele não usa muito os aparatos tecnológicos, ele meio que dá uma fuga de... Sabe aqueles filmes de fuga de gente assim, de filmes comuns assim, que não é de herói, super-herói, que o cara vai lá, faz umas escapadas mirabolantes com alguns equipamentos. O Batman estava naquele nível, não estava no nível da esfera dos quadrinhos, mas estava mais aquele lá assim, ó, o cara que foge de um jeito sorrateiro de fugir, ele foge da delegacia, ele é apagado, uma hora ele apaga e aí o pessoal assim, em vez de arrancar a máscara dele, ninguém tira a máscara dele, e quando tira ele acorda e ele assim, está envolto assim, por um monte de policial, ninguém prende ele, ninguém, né, porque ele não é levado a sério mesmo, né, e fora que a polícia toda é corrupta e o próprio superior do Gordon não gosta dele, né, então já seria um motivo para ele ser preso, né, e o pessoal já acabar logo de vez com essa, assim, você vê a todo momento assim a oportunidade em as pessoas, a facilidade que as pessoas teriam de descobrir a verdadeira identidade dele e como ele escapa, né? Ou como às vezes as pessoas não usam dessa possibilidade, né? Na hora de descobrir quem ele é, né? Então, assim, ele tem uma esfera sombria, mas a única coisa que passa é que ele precisa de um pouco de tratamento psicológico mais, esse Batman aí, meio traumatizado, né? Mas um cara bem inexperiente, bem que não tá sabendo o que fazer, não tá fazendo bem o trabalho de Batman mesmo, né? Isso aí, acho que foi esse o ponto, esses pontos aí que me levaram, né? Agora vamos ver, assistam, vejam se vocês concordam, se não concordar, comenta aí embaixo e veja e pontue, fala assim, não, adorei, amei, diga o que vocês acharam, porque eu achei uma bosta. Eu não achei, eu não gostei de nada, cara, nada. Eu falei, eu tinha muita dó do cara, muita vergonha alheia. Eu falei, cara, esse não é o Batman. E olha que eu não sou fã dele, hein? Sou fã do Homem-Aranha, mas eu falei, cara, de tudo que era o Batman, você vê aquele cara lá, é como se você falasse assim, olha, vamos pegar o Batman e vamos trazer ele para a realidade. Né, tira ele do quadrinho e coloca um figurão fazendo mesmo exatamente o que ele faz, né? Então, assim, muito do que ele passou é o que uma pessoa da realidade mesmo faria. Não o Batman dos quadrinhos que escapa, né, de forma estratégica, de forma que só os quadrinhos podem possibilitar, né, das possibilidades que só os quadrinhos dão, né, porque você que é fora da realidade, né, mas ali você percebia que ele era muito mais humano, muito mais pessoa. Muito mais um cara tentando acertar e sendo conduzido por uma trama assim, totalmente perdido. Os fãs do cara lá do Robert Pattinson, lá, o protagonista, que me perdoe, mas ele também. Eu não sei se foi por culpa do roteiro, da direção, da condução do filme. Ele até estava meio sombrio mesmo, mas assim, ele não salvou, nem ele salvou o filme.
né, salvou a história do filme, né? Não teve jeito. Eu não acho que ele se encaixou. Isso aí foi bem além, bem diferente do até o Batman do Ben Affleck, que o pessoal criticou. Eu acho que ele foi muito melhor que esse Batman. Então, assim, o Batman do Nolan também foi muito bom. E olha, ele ganha. Então, assim, esse Batman aí, ele perde para esses outros, assim. Ele perde e se perde desses outros, assim. Ele não transmite mais essa confiança no Batman, né? Você vê o Batman totalmente descaracterizado, totalmente deformado, né? Totalmente descredibilizado. É isso que você percebe quando você assiste o Batman.